de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti. Sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a ti. E nesta quarta-feira da segunda semana do tempo do Advento, meu irmão, minha irmã, a igreja nos dirige uma palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido nesta quarta, na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas, é um texto tirado dos comentários sobre os Salmos de Santo Agostinho, bispo do século V da nossa era cristã. O título que acompanha este trecho é o seguinte: Deus cumpre as suas promessas por meio de seu Filho. Ouçamos então atentamente essa palavra da igreja, que é catequese para nós, é instrução para a nossa vida de fé. Deus estabeleceu não só um tempo para suas promessas, como também um tempo para a realização do que prometera. O tempo das promessas vai dos profetas a João Batista. A partir dele começa o tempo de cumprir-se o prometido. Deus, que se fez nosso devedor, é fiel, nada recebendo de nós, mas nos prometendo tão grandes bens. Pareceu-lhe pouco a simples promessa, e por isso quis ainda comprometer-se por escrito, como que firmando conosco um contrato. Desse modo, quando começasse a cumprir as coisas prometidas, veríamos em tal escritura a ordem com que seriam realizadas. O tempo das profecias era o do anúncio das promessas, como já dissemos várias vezes. Prometeu-nos a salvação eterna, a vida bem-aventurada e sem fim em companhia dos anjos, a herança imperecível, a glória eterna, a doçura da visão de seu rosto, a sua morada santa nos céus, e pela ressurreição dos mortos, a exclusão total da morte. É esta, de certo modo, a sua promessa final, o objetivo de toda a nossa aspiração. Quando a tivermos alcançado, nada mais buscaremos, nada poderemos exigir. Não deixou também de revelar o caminho que nos havia de conduzir a esses últimos fins, mas o prometeu e anunciou. Deus prometeu aos homens a divindade, aos mortais a imortalidade, aos pecadores a justificação, aos humilhados a glória. Contudo, meus irmãos, pareceria inacreditável aos homens que Deus prometesse tirá-los da sua condição mortal de corrupção, vergonha, fraqueza, pó e cinza, para torná-los semelhantes aos anjos. Por isso, não só firmou com eles um contrato que os levasse a crer, mas constituiu ainda como mediador e garantia, não um príncipe qualquer
ou algum anjo ou arcanjo, mas seu Filho único. Desse modo, mostrou-nos e ofereceu-nos por meio de seu próprio Filho o caminho que nos levaria ao fim prometido. Não bastou, porém, a Deus fazer seu Filho indicar o caminho. Quis que ele mesmo fosse o caminho, a fim de te deixares conduzir por ele, caminhando sobre ele próprio. Para isso, o Filho único de Deus deveria vir ao encontro dos homens e assumir a natureza humana. Tornando-se homem, deveria morrer, ressuscitar, subir aos céus, sentar-se à direita do Pai e realizar entre os povos o que prometera. E depois da realização de suas promessas entre os povos, cumprirá também o de voltar, para pedir contas de seus dons, separando os que merecerão a sua ira ou a sua misericórdia, tratando os ímpios como ameaçara e os justos como prometera. Tudo isso devia ser profetizado, anunciado e recomendado, para que ao suceder não provocasse medo com a vinda inesperada, mas ao contrário, sendo objeto de nossa fé, o fosse também por uma ardente esperança. Amém. Mais uma vez, meu querido irmão, minha querida irmã, um texto belíssimo de Santo Agostinho, que vem falar da dignidade do ser humano, dignidade esta recuperada pelo mistério pascal de Cristo. Deus que nos ama tanto, Deus que nos quer tão bem, Deus que tem um projeto de amor para nós, de nos tornar divinos, participantes da divindade do seu Filho Jesus. Nos lembra Santo Agostinho que de tanto amor, ele não nos mandou qualquer príncipe, ele não nos mandou um anjo do céu, simplesmente, mas mandou o seu próprio Filho, que é Deus com ele, para que pudesse realizar aqui na terra o seu mistério pascal, cumprindo muitas das promessas que foram feitas no passado e também deixando mais promessas para que possa realizar durante a história e de modo pleno no dia em que ele voltar. O ser humano tem a dignidade recuperada por Cristo, pelo amor de Deus que se manifestou no mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra Santo Agostinho que nós, por pura graça de Deus, seremos divinizados. Ou seja, a ressurreição, essa promessa grandiosa de Deus para a humanidade, ela nos garantirá ser divinizados, participantes da divindade de Cristo. Seremos glorificados, nos lembra Santo Agostinho, participantes da glória de Cristo. Seremos eternos, porque o nosso corpo mortal não será mais assim. Será um corpo eterno e espiritual. Essa é a promessa de Deus para nós. Sua promessa ainda é a de que voltará um dia. Da mesma maneira que veio a primeira vez, deve vir uma segunda vez, e nos lembra bem Santo Agostinho, no final desse texto de hoje, virá para julgar os vivos e os mortos.
virá para separar as ovelhas dos cabritos, virá para separar os ímpios dos justos, virá para recompensar com a glória aqueles que escolheram o caminho, que é Ele mesmo, que decidiram caminhar por Ele, o Cristo, o caminho, mas também ao mesmo tempo não poderá introduzir no reino aqueles que escolheram uma outra estrada e simplesmente rejeitaram a Cristo, o caminho que leva à salvação. Porque Ele mesmo é a salvação encarnada. Tem que ser uma motivação para nós, irmãos, na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada, nas nossas lutas do nosso dia a dia, enquanto caminhamos nesta terra, vivermos como quem acredita no céu e realmente buscando cada vez mais estarmos atentos para não desviarmos-nos do verdadeiro e único caminho que nos conduz à salvação, ao reino de Deus, à eternidade, à realização plena do plano amoroso de Deus em nós. Nesta quarta-feira da segunda semana do Advento, meu querido irmão, minha querida irmã, quero convidar você a rezar comigo a Nossa Senhora, a consagrar-se a ela, a colocar-se diante de Maria como quem realmente quer fazer a experiência da intercessão dessa mãe tão querida, tão cuidadosa, tão zelosa por nós. Ela, que é nossa pedagoga, sempre nos aponta o caminho que nos leva a Jesus. Sempre nos indica quem deve ser amado e adorado acima de todas as coisas, nosso Deus e Salvador. Então confiemos nessa nossa consagração a ela, o nosso desejo de sermos cada vez mais parecidos com ela, para mais agradarmos ao Senhor. E coloquemos juntamente com o nosso ato de consagração, nossos pedidos, preces e agradecimentos, para que ela conduza até o seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma quarta-feira abençoada. Mais uma vez, que cada hora deste dia seja realmente tocada pela presença de Deus e que você possa fazer uma autêntica experiência de Jesus ressuscitado. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com nossa fraqueza e nossa bondade, com nossa riqueza e nossa carência,